E aí pessoal, todos bem? Bem-vindos ao nosso vídeo, onde eu quero apresentar para vocês algumas oportunidades que o segmento do agronegócio pode te oferecer. É o segmento que puxa a nossa economia, é um segmento que não para e só tende a aumentar. O Brasil ainda armazena muito pouco e com isso a gente pode entender que esse tipo de mercado ele está em ascensão e bons profissionais que consigam trazer soluções e resolver problemas para esses clientes são raros, tá bem? Então, é importante vocês entenderem as oportunidades que o agronegócio pode trazer para você e o impacto e a mudança na tua carreira. Esse segmento, com os altos valores de prestação de serviço, claro, desde que você esteja e se mostre apto e não erre no primeiro serviço, não erre, para que a gente tenha um efeito bola de neve rápido, ou seja, um bom serviço prestado seja a razão e motivo para que o cliente te indique para um conhecido, porque esse segmento funciona muito com network, tá? Então, uma das vantagens aí para quem entra para a mentoria é o uso do network, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns projetos, alguns serviços, tá? E se isso fizer sentido para você, se você achar que de fato tem coerência e você queira aproveitar e entrar para esse segmento, que lembrando, assim como Sun Tzu na arte da guerra, quem chega primeiro sempre tem a vantagem, consegue se posicionar melhor e depois observar os players entrando, tá bem? Se atentem a isso. Então aqui nesse breve vídeo eu quero mostrar alguns projetos, algumas soluções validadas que eu já fiz, laudo, projeto, então tudo que está aqui já foi executado, testado, laudado, tá bem? Tem muitos anos de experiência aqui, tá? Para quem está entrando agora, eu sou o Vitor Walter Paludo, tenho 46 anos, sou do Rio Grande do Sul e atuo aí em chão de fábrica desde 1998, quando ingressei na faculdade. E depois disso aí atuei dentro de algumas empresas. Logo que me formei, já fiz a migração do CLT para o prestador, enfim. Tá? Então, já atuo há muito tempo, desde o início, dentro do agronegócio. Passei um tempo com equipamentos de pecuária e depois teve uma migração para os equipamentos de movimentação, tá certo? Então atuo muito com projetos para pequenas e médias empresas e também serviços e laudos de adequações de segurança, tá bem? Também atuo como perito. Isso traz uma bagagem para que a gente consiga entender os dois lados e o que é necessário estar entregando para que a gente tenha soluções que de fato encontrem na norma todo o respaldo, tá bem? Então aqui a gente pode estar vendo algumas das soluções, projetos que são grandes oportunidades e que esse conhecimento ele está na mão de muitos poucos profissionais, tá bem? Então, de novo, existe aqui um valor comercial gigante em tudo que a gente entrega, tá certo? Então, assim, pessoal, dentro da mentoria, tá? A gente entrega projetos, laudos, planilhas de cálculos, modelos e principalmente o acesso direto comigo para que, se você está com uma demanda dessas, me chama, está pensando, está estudando, se formou e agora o que eu faço? Que segmento eu entro? São poucos os segmentos que podem te dar e mudar a tua carreira, tanto quanto este, tá bem? Então dentro aqui a gente vai aprender a projetar, desenhar e dimensionar silos, tá certo? Passo a passo aqui, ó, como desenhar cada componente estrutural, como dimensionar espessuras de corpo, montante, peso, tá? Anéis de contraventamento. Então, tudo a gente entrega.
A gente também vai abordar silos elevados, tá bem? Como apresentar em realidade aumentada seus equipamentos, que é um conhecimento bastante interessante. E aí a gente entra em soluções prontas, pessoal. Vocês têm que entender o quão isso é valioso. Todas essas demandas são reais e elas existem. Basta você prospectar. Porque assim, obras novas, tá? Obras novas e clientes grandes, a gente deixa para os grandes players, tá? Então, assim, não tem como concorrer, e isso é bem importante, tá? De início, não tem como concorrer com esses grandes players do mercado, tá bem? Porque eles têm já captação de mercado para isso, são muito agressivos, têm muito dinheiro, então essas grandes obras novas e tal, que já nascem tudo ok, a gente deixa para os grandes players. Mas existem os outros 95% de silos antigos que estão totalmente fora de norma. Basta ver a quantidade de acidentes que a gente chega aí por nós na notícia, tá certo? Então, assim, são moedas totalmente sem projeto, sem laudo, sem dimensionamento, correndo risco. São elevadores sem o sistema de alívio para explosão. São silos mal dimensionados, são silos ampliados, são silos que têm aumentos e que estão fora de laudo e que estão com risco de colapso e que precisam de adequações estruturais. Todos esses equipamentos, eles precisam de inspeções anuais, pessoal. É recorrente, não é uma coisa que você vai fazer uma vez e não vai ter mais recorrência. Você pegando um bom cliente, uma cooperativa, uma UAG, uma UBG, tá? Uma unidade familiar, você vai ter ali um trabalho recorrente, uma prestação e sempre tem o que ser feito, porque existe depois da colheita, da armazenagem, existe o tempo de manutenção. E aí o pessoal tem que refazer, tem que trocar, tem que ampliar. Então, assim, é um trabalho que só aumenta. Ele não diminui, ele só aumenta. Mas para isso você precisa entrar, você precisa captar. Aqui uma outra oportunidade, pessoal. Proteção em postos de elevador. Aqui a gente tem um projeto completo, com uma proteção que ela é modular, basta trazer as medidas e a gente tem um projeto estrutural validado. Pavilhão agrícola. Pavilhão agrícola, pessoal. Aqui a gente tem modelos de tesouras validados. Aqui eu já coloquei um outro recurso, são linhas de vida. A gente tem ali um outro curso extremamente robusto em linhas de vida para quem ficar interessado. Mas aqui eu já linkei as coisas para vocês entenderem que elas vão andando, tá bem? Muitas vezes o profissional pega um serviço e por falta de conhecimento ele nem consegue enxergar as outras oportunidades que estão ali, entende? Então assim, é muito comum o pessoal fazer um curso, já inicia em outro porque começa a mudar o seu viés e aí muda todo o jogo. É importante entender as oportunidades, só que tu não vai conseguir ver isso se não tiver os olhos abertos. E para isso, tu precisa ter um conhecimento para entender essa captação, tá bem? Então, assim, pessoal, outra oportunidade também são manutenções em equipamentos de movimentação, que a gente tem um handler de corpo duplo, tá? É muito comum aumento e ampliação, só que em pequenas unidades, esses grandes players não chegam, eles não vão pegar para fazer uma ampliação. E aí vai ficar para pequenas empresas, tá? E tu como engenheiro pode estar desenhando essas chapas aqui, corta a dobra, pede para alguém fazer, cola com algum bom montador e deu. São equipamentos extremamente fáceis de serem fabricados também. Elevador também, corpo de elevador, ampliação, você compra caneca, compra correia, é muito simples e são grandes oportunidades. E são altíssimos valores que a gente cobre, que a gente cobra por esse tipo de prestação de serviço, tá bem?
adequações de escadas, caracol, marinheiro. Aqui um outro tipo de serviço também, que esse conhecimento está na mão de poucos, que é captação de poeiras em moedas, tá? É um tipo de demanda que existe, cada vez mais existe uma regularização para que a gente tire e traga essa melhoria de ambiência para os trabalhadores. Então a gente pode estar desenvolvendo projetos de captação. Então aqui, pessoal, brevemente a gente já conseguiu dar um panorama das oportunidades. E aqui, pessoal, então a gente tem projetos de adequações que toda unidade deveria ter. Rosca varredora, a gente tem muito problema com rosca varredora. A gente pode estar fazendo adequações de NR12, NR33, tá? Então, todos os equipamentos de movimentação a gente entrega aqui para que você tenha o conhecimento e entenda as oportunidades de prestação de serviço, tá certo? Então aqui a gente passa desde reda, correia, rosca, elevador, chupim, tá? Depois a gente entra no módulo de adequações, tá? Hoje ela virou uma super mentoria. Antes eu tinha individual, eu tinha um curso em mentoria de silos, de adequações de segurança, de equipamentos de movimentação e de pavilhão. Hoje eles estão todos juntos. Então é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade que dentro dela você vai ter uma ideia geral e projeto, laudos e como dimensionar os equipamentos dessas unidades, tá? Então aqui a gente tem o despoeiramento, classificação de áreas, que é uma outra demanda também. Toda unidade agrícola, ela gera poeira pelo produto e pela movimentação. Então a gente precisa também, é um trabalho muito interessante, são classificação de áreas para entender quais são os riscos e qual é o enquadramento da unidade, para que a gente então possa estar ofertando e entendendo que tipo de motor, de proteção, para que a gente não corra risco de explosões, tá? Então assim, pessoal, olha, de fato, são muitas as oportunidades, são muitas as demandas, o dinheiro está na mesa e eu realmente faço votos que se vocês acharem que faz sentido isso, que se vocês estavam na busca de um conhecimento para atuar no agronegócio, vocês não vão encontrar outro lugar. Projetos, laudos, memoriais, equipamentos disponíveis aí para você estar baixando, estudando e principalmente tendo a mentoria direto comigo. E o pessoal muitas vezes já pega a mentoria para estar atendendo algum projeto específico. E aí o pessoal me manda vídeo, ó, Vitor, eu tô aqui no cliente, o silo tá assim, assim, eu acho que tá com algum problema, me manda foto, vídeo, a gente alinha, a gente faz essa troca, porque é um conhecimento mútuo, tá bem? Eu gosto dessa troca. Muitas vezes também o pessoal pega um serviço muito grande para uma grande empresa em um prazo muito curto. E aí o que que a gente faz? A gente monta uma parceria. Então, para quem está dentro da mentoria, dá acesso a estar fazendo uma parceria na solução junto comigo. Então, aí no caso, o mentorando faz a frente, colhe os dados e eu aqui monto o projeto e a parte técnica. A gente entrega junto, aprende e na próxima você já sai andando, tá? Mas assim, não deixem de pegar serviço, porque tá assustado, não tem tempo ou a empresa é muito grande. Nesses casos a gente faz uma parceria e todo mundo ganha, tá bem? Mas assim, se tu tá com tempo, tá se adiantando, tá entrando, aqui tem todo o conhecimento e a mentoria direto comigo vai te dar condições para que tu consiga desenvolver trabalhos em todos esses segmentos. Pessoal, cada módulo dessa mentoria é uma oportunidade de negócio. É isso que vocês têm que entender. É impossível que vocês, prospectando, vocês não encontrem no cliente alguma demanda pontual
alguma demanda que vocês não vão ter condições técnicas de estar resolvendo, porque muitas delas vai estar exatamente aqui, algumas dessas soluções, porque esses equipamentos são muito similares, tá certo? Então, assim, uma solução que está aqui ou vai ser igual ou vai ser muito próximo. E aí basta você ajustar e a mentoria direto comigo te dá condições aí para que tu não trave em nenhuma dessas etapas, tá certo? Então, pessoal, faço votos de que, se fizer sentido, me chama e vamos para cima, tá bem? O dinheiro tá na mesa, tá? É um termo aí que o pessoal usa, mas é exatamente isso. Ele tá na mesa. Resta saber se você vai ser o profissional apto e capaz de estar capturando esse recurso e ofertando soluções que de fato vão atender o cliente e vai te dar condições para que o efeito bola de neve trabalhe a teu favor e indicações de negócios aconteçam. E a mentoria serve para a gente fazer esse network e todos crescem. Tá bem, pessoal? Fizer sentido para você, faço votos que a gente volte a falar dentro do grupo dos mentorantes, tá bem? Qualquer dúvida, me chama aí, tá bem? Um sucesso e um forte abraço.